Graças ao bom Deus, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quantos adoram ao Senhor por mais uma noite neste santuário para oferecermos um culto de louvor a Deus, digam aleluia. Quantos louvam ao Senhor porque chegaram antes da chuva, digam amém. Graças a Deus. Vamos orar, dando início ao culto desta noite. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome pela tua fidelidade. Te louvamos pela grande oportunidade que temos de te oferecer um culto de louvor e exaltação ao teu nome na noite deste dia. Te louvamos por aqueles que já chegaram neste local. Oramos pelos teus filhos que estão se deslocando. Guarda-os, livra-os de todo mal e que esta noite seja marcada pela tua glória. Fala o que tu queres falar. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo, cumpre o teu propósito, pois nós oramos no nome bendito de Jesus. E o povo de Deus alegre e feliz diz amém. Sente-se, vamos adorar o Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Aleluia. Hino 186 da nossa harpa cristã, de valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Hino de 192, 192. Pelo sangue, aleluia. Pelo sangue de Jesus nós somos redimidos, amém? Aleluia. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que mandou no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue
Aleluia! Estejamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, quarto evangelho, capítulo 1. Nós leremos até o versículo 14. Convidar o irmão Antônio para nos ajudar, lendo com a igreja os versículos pares. Graças a Deus. Quantos creem que Jesus está presente esta noite para receber a nossa adoração? Digam glória a Jesus. Você crê mesmo nisto? Amém? Amém. Amém mesmo? Então vamos ler esse texto, que é um texto que fala sobre a encarnação do Verbo, a manifestação de Jesus. Se possível agora, não converse. Não converse. Vamos guardar toda a reverência e meditar no que estamos lendo. Nos diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Vamos uma vez mais esse versículo bem bonito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quantos creem nesta palavra? Digam aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Oh, aleluia.
Seja o teu nome adorado nesta noite, ó Pai. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor Deus. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos esta noite, Senhor. Fica conosco, amado Deus. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Graças a Deus. Meus irmãos, quantos estão felizes por mais uma noite na casa do Senhor? Amém. Quem veio por causa de Jesus, aplauda bem forte a Ele, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Eu recebi um recado agora, o pastor Rafael falou que está com dificuldade, que está ilhado. Eu entendi que está chovendo lá. Está chovendo, né? Está chovendo. E os irmãos sabem que há já uma recomendação da prefeitura de que amanhã à tarde não haja aula. Nós já suspendemos as aulas também aqui no Sene, porque há previsão de um grande temporal. Mas nós já oramos, pedindo a Deus que guarde, que proteja, que ninguém venha morrer em função deste temporal que está previsto. Agora, é bom também usar de vigilância, não é? Se está anunciado, vamos orar para que não aconteça nada, mas você vigilante, fica em casa, quietinho, não é? E não busca sair de casa nesse horário. Meus irmãos, nesta noite nós sentimos a falta do nosso pastor Eliseu. Ele teve um probleminha intestinal, mas já está se recuperando e amanhã já deverá estar em casa. Mas como nós sempre fazemos aqui, nós vamos orar pelo servo de Deus. Eu estive ontem com ele, passei lá hoje, mas estava no momento do repouso e eu não quis incomodá-lo. Porque quando alguém está dormindo, é bom deixar dormir. Quem gosta de ser acordado aqui? Quem gosta de ser acordado? Só teve uma mão levantada, né? Irmão Samuel, se o senhor quer ver eu ficar triste, é quando alguém me acorda. E se me acordar falando alto, então, eu levanto pensando que é a Terceira Guerra Mundial, o coração saindo pela boca. Então o pastor estava lá muito bem, descansando, e aí eu preferi não acordá-lo, mas falei agora com a neta dele, e ela disse que ele está hiper bem, e a previsão é de ir para casa amanhã, de manhã. Quantos adoram a Deus por isso? Digam aleluia. Eu vou pedir ao pastor Gustavo para nos conduzir nesta oração. Aqui está, pastor Gustavo, orando ao Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos, queridos, para o alto. Vamos falar com Deus. Orar pela vida do nosso pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Oh Deus, por termos, meu Pai, como um Pai espiritual, pastor Eliseu, um homem comprometido com a Tua obra, Senhor Deus, o qual o Senhor tem mantido nesta terra por uma necessidade, creio. Senhor, toma o Teu filho nas Tuas mãos, guarda, livra, dá um retorno maravilhoso, cheio de vigor, meu Pai, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de saúde, meu Pai, para que juntos, meu Senhor, estejamos aqui, meu Pai, aproveitando o máximo, Senhor, da sua companhia, dos seus conselhos, das suas orientações, das suas experiências, porque precisamos. Assim nós te oramos, pedimos também pela sua família, Deus, porque entendemos que a enfermidade mexe com aqueles que nós amamos, mexe com a família, mexe com aqueles que estão ali, meu Pai, vivendo aquele contexto. Cura o teu filho de forma radical e poderosa e cuida da sua família. Assim nós te oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Quem é que nos faz cantar? É Cristo. Então vamos dizer isso bem forte, bem bonito. É Cristo que nos faz cantar. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. É Cristo que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É Cristo que me faz cantar. Graças a Deus. Quem gosta de louvar ao Senhor, diga amém. Amém. Quem gosta de falar com Deus, diga aleluia. Quem gosta de abraçar os irmãos em Cristo, digam amém. Quem não gosta, diga amém.
Só tem um pouquinho, mas vamos ficar em pé assim mesmo e vamos ter um momento de confraternização. Graças a Deus. O expediente está aí já. A minha vida Cristo transformou. E aí, enquanto cantamos, eu vou pedir a você que cumprimente pelo menos uma meia dúzia de pessoas. É bom estarmos na casa do Senhor. A minha vida Cristo transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Cristo transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. A minha vida Cristo transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Cristo transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Aleluia! Volte ao seu lugar adorando ao Senhor. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Graças a Deus. Os adolescentes podem cantar? Sim, então vão adorar o Senhor com uma canção. Enquanto eles cantam, você tem liberdade de glorificar, exaltar, bendizer o nome precioso de Jesus. Quem sabe um versículo de cor aí para falar para o vizinho? Você sabe um versículo de cor? Fale para o vizinho aí. Eu gosto muito do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca,
vermelho sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, fazer o nome. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Dá um salve de Deus. O crente chega lá no sol, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vermelha, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Dá um salve de Deus. Dá um salve de Deus. Dá um salve de Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmãos, agora nós vamos estar falando de dízimos e ofertas. A alfadigue se prepare para louvar ao nome do Senhor. Quero ler um texto que está aqui em Eclesiastes 11, versículo de número 6, que diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Amém? Esse é um texto, irmão, bastante conhecido, e aqui tem um princípio de Deus para a oferta, porque fala sobre continuidade. Nós não devemos parar de ofertar, de contribuir na casa do Senhor. E há um tempo atrás eu tive um testemunho de uma irmã nossa, uma irmã da Alfadigue lá de Monte Líbano, que eu estava falando com o pastor Marcos ali, que me deixou impactado quanto à questão de dízimos, né? E ela disse que ela não parou de dar dízimo de um tempo, ela parou de dar dízimo, ela não dizimou mais, e começou a ver no YouTube um determinado pastor muito conhecido que falava contra o dízimo, e ela aceitou a ideia daquele pastor, apesar de saber que ele estava um pouco afastado dos caminhos, afastado do caminho do Senhor, mas ela aceitou e começou a fazer isso. Então passou mais ou menos um ano, e quando chegou no final do ano, irmãos, escute isso, isso me deixou impactado e deixou também a igreja impactada. A Nani está ali, ela sabe disso, nós ficamos meio que impactados com isso. Tanto é que no momento do dízimos e ofertas, as pessoas vieram chorando para os irmãos terem uma noção. Ela falou que passou o ano inteiro, ela não dizimava, e ela chegou no final do ano, a irmã dela falou assim: minha irmã, eu vou te dar 50 mil para você comprar uma casa própria. Ela falou: amém. Ela falou: então estou na bênção, eu não dou dízimo, então dízimo realmente não tem nada a ver com a palavra de Deus. O pastor está certo do YouTube. E ela comprou a casa dela, comprou o terreno e construiu a casa do jeito que ela queria, os cômodos do tamanho que ela queria, botou os móveis, botou as portas, janela, tudo do jeito que ela queria. E ela estava tão feliz, de repente houve um problema e a polícia teve na comunidade, e a casa dela era lá embaixo, só que a polícia veio com algumas ferramentas, algum maquinário, e a primeira casa que destruíram foi a dela. Jogaram a casa dela no chão, toda. Porta, não sobrou nada. E ela falou que mesmo assim continuou sem dar dízimo, e houve um problema na casa que ela estava morando de aluguel, e a casa a água entrou e estragou tudo na casa dela também. E ela falou que mesmo assim continuou sem dar dízimo, e ela estava em casa, e de repente uma irmã, muito amiga dela, amiga mesmo, entrou na casa dela e perguntou assim: irmão, eu queria falar algo que Deus falou comigo, como é que a senhora está com o dízimo? E ela falou: dízimo? Por que essa pergunta? Ela só me responde isso, como é que a senhora está? E ela disse: não dou dízimo. Ela falou: então graças a Deus, porque Deus falou comigo em casa, para eu vir aqui dizer que a senhora está roubando ele.
amiga dela. Irmãos, ela falou que ficou impactada com aquilo, porque ela não esperava isso e ninguém sabia, essa irmã não sabia. Ela chorou, pediu perdão a Deus, colocou o dízimo dela de novo em ordem, e Deus começou a restaurar e devolveu a casa a ela. E os empregos que ela tinha perdido tá voltando para as mãos dela. Ela era passadeira e ela passava em 3 casas por semana e ela perdeu tudo também. Hoje estão voltando às casas, ela está voltando ao trabalho dela, e ela disse isso de púlpito, não foi um pastor, não, foi uma irmã da Alfadiga. Ela disse: irmãos, não faça como eu, não aprenda dessa forma. Aprenda seguindo a palavra de Deus, seguindo aquilo que a Bíblia diz, não roubará o homem a Deus. Então eu trouxe esse texto, esse testemunho para os irmãos, porque eu fiquei impactado, porque a gente ouve muito falar, não roubará o homem a Deus. Isso a gente fala do Antigo Testamento, e muita gente nunca falou isso, que houve um testemunho tão forte quanto a esta palavra, e ela trouxe esse testemunho. Quando eu estava lá embaixo para receber os dízimos dos irmãos vinham chorando. Teve irmãos que disse que falou: pastor, eu a partir de hoje eu entrego meu dízimo. Eu também ouvi muita coisa, mas a partir de hoje eu coloco a minha vida no altar do Senhor e coloco o dízimo em ordem. Irmãos, isso é uma palavra de Deus. Aquele que dizima, aquele que oferta, ele não está fazendo bem para a igreja, ele está fazendo bem para si próprio, porque Deus vai abençoar a vida dele, a casa dele e a família dele. Esse ano, irmãos, é o ano de intimidade com Deus, e intimidade com Deus, ela não passa de passos largos da oferta do dízimo, não. Ela também passa junto com dízimos e oferta, porque aquele que tem intimidade com Deus entende que a obra de Deus precisa dar continuidade, precisa crescer. Quando você coloca o teu dízimo, quando você coloca a sua oferta, Deus abençoa a tua vida, porque Ele vê o teu coração. Então, nessa noite, irmãos, faça isso com alegria, entendendo que o dízimo você não está dando, você está devolvendo aquilo que o Senhor tem abençoado a tua vida. O nosso pastor Rodrigo está ali para receber o seu dízimo, ele vai estar abençoando a tua vida. O nosso irmão Paulo vai estar com a máquina ali. Se você não trouxe o seu dinheiro, trouxe cartão, ele está ali. E também venha, irmão, sabendo que você está simplesmente lançando uma semente numa terra. Não venha simplesmente jogar uma oferta e dizer: estou dando oferta. Não, plante essa oferta como uma semente para germinar na tua casa, na tua vida profissional e na tua vida também, na tua vida física, porque quando a gente não fica doente, o nosso dinheiro sobra. Quando não há doença na casa, o nosso dinheiro rende. Quando a gente oferta, quando a gente dizima, as coisas dão certo, a compra, ela multiplica, o gás demora a acabar. Irmão, isso é fato. A gente vive isso, e você vive pela fé. Então, quando você for colocar a tua oferta, faça dessa maneira e faça o melhor para o Senhor. Curve a tua cabeça. Se você está desempregado e você tem um desejo de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, tu vai colocar isso diante de Deus, porque quando Jacó não tinha nada, ele falou: Senhor, se tu me deres pão para comer, se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der uma boa viagem, tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Então você pode, nesse momento, já fazer isso pela fé. Se você está desempregado e tu verá a mão de Deus na tua vida. Curve a tua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome nesta noite, Senhor, neste culto, Senhor, e neste momento de ofertar na tua casa, momento de dizimar. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que as tuas bênçãos recaiam sobre cada membro desta igreja, cada ofertante, cada dizimista, que eles venham também colher do fruto desta semente que eles estão plantando. Deus, em nome de Jesus, e se alguém nesta noite precisando de uma porta de emprego, de uma promoção no trabalho, Deus, faça o melhor para os teus filhos, dá vitória à tua igreja, Senhor, para que a tua igreja venha entender que tu és o Deus que cuida delas. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, por essas coisas, te louvamos em nome de Jesus. E toda a igreja diz? Amém. O Fadigue louvando ao Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho.
coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Adoro o nome dele, igreja. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele faz de ti essa noite um campeão. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Oh, aleluia! Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar, você crê? Você desse vento. Aleluia! Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Só Ele é Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída,
esse Deus. Declare: Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Adore o nome dele nessa noite. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Se levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Mas a morte vira vida. Pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Como nós vamos receber a palavra agora, diga assim: Pastor Danifan, Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Que esse som melhore em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Graça e paz a todos. Quantos têm Bíblia? Vamos abrir no livro de João, Evangelho de João. João capítulo 10. Hoje de madrugada eu estava em casa e o Espírito Santo falou comigo sobre um versículo. E é um versículo muito conhecido, mas eu vou ler alguns versículos porque nós estamos, até porque estamos no culto de ensino, né? Então nós temos que trabalhar a palavra. João capítulo 10, versículos 7 a 11, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a... Se alguém entrar por mim, e entrará e achará. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e... Eu vim para que tenham vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 9, todo mundo bem bonito, mais uma vez. 1, 2, 3. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Espírito Santo de Jesus, eu te adoro por tua bondade, por tua misericórdia, por tua presença. Tu és a garantia do sucesso da igreja. Tu és a garantia de que nós alcançaremos todos os objetivos que o Senhor tem planejado para a sua igreja. E eu te agradeço esta noite, nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz. Senhor, tu ardeste esta palavra no meu coração. Eu te suplico, ajuda-me a comunicar com graça, com ousadia, com autoridade. E eu também te suplico, Senhor, uso a autoridade do nome santo de Jesus e repreendo no mundo espiritual toda ação contrária, toda ação do maligno, todo espírito imundo que tem se levantado contra as mentes, levantando sofismas, construindo pensamentos contra o entendimento de Cristo. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos a tua paz. Ilumina os entendimentos. Eu te suplico, meu Senhor, em nome de Jesus. Por favor, se assente. Eu quero falar sobre a porta, Jesus a porta. Mas veja, por que é que Jesus entrou nesse assunto?
Por que Jesus entrou nesse assunto ele chegou ao ponto de começar o seu argumento dizendo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, ele vem falando sobre porta, ele vem falando sobre ovelhas, porteiro, e ele fala também sobre bom pastor. Então, está na cabeça de Jesus esse entendimento de quem são ovelhas, quem é o porteiro, quem é o pastor, quem é a porta, quem são as ovelhas. Mas por que é que tudo isso começou? No capítulo 9, Jesus, ele cura um cego de nascença. E quando o cego sai num dia de sábado, começam os fariseus a se levantar contra aquele cego. E que gerou um problema muito grande. Trouxeram o pai do rapaz, a mãe, pressionaram e eles tiveram medo dos fariseus e disse, olha, pergunte a ele, e foi ele que foi curado, pergunta lá para ele. E quando chegamos no versículo 39 do capítulo 9, diz assim, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosses cego, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, veja, Jesus, por causa desse contexto, desta fala, por causa dos fariseus que o perseguiam, dos fariseus que tentavam impedir a obra de Deus, os fariseus que tentavam impedir, eles eram guias cegos, eram pessoas que se vestiam de linho, se assentavam na cadeira de Moisés, faziam a questão do status, de posição, eram pessoas imponentes, tinham título de consagrado, mas eram contra Jesus. Porque Jesus, ele tinha um ministério de rua. Jesus, ele não entrou pelos caminhos, pelos viés normais do Sadoc, dos saduceus, dos fariseus, dos consagrados, mas Jesus, ele vai por um caminho diferente, ele vai pelo caminho do Espírito, Jesus vai pelo caminho das misericórdias, Jesus vai pelo caminho do manifestar a graça, de apresentar o amor de Deus. Então, quando Jesus vai por este caminho, Jesus, ele está caminhando no meio do sistema, mas Jesus não está preso no sistema. Então, eles queriam travar o ministério de Jesus. Eles queriam parar Jesus porque eles ficaram enciumados. As multidões corriam para Jesus. As multidões queriam ouvir Jesus. As multidões queriam que Jesus tocasse, que Jesus os abençoasse. Mas Jesus fazia o quê? Em vez de estar sentado na mesa dos príncipes, Jesus comia com os publicanos, com as meretrizes, Jesus estava na rua, falava com eles, e isso para o mundo do judaísmo, principalmente da elite judaica, isso era uma afronta para a elite, para os príncipes, e Jesus não estava muito preocupado com isso. Pelo contrário, Jesus queria incomodar, porque Jesus tem uma característica, ele confronta. Jesus, ele veio para confrontar o mundo, Jesus veio como a luz, Jesus veio para mexer nas coisas e trazer as pessoas através do relacionamento, apresentar Deus ao homem de forma diferente da religião. Jesus, ele vem de maneira diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ver. Quando Jesus fala sobre os fariseus, ele diz, na cadeira de Moisés estão assentados os príncipes e fariseus. Façam tudo o que ele vos mandar. O ensino deles é correto, mas não observe as práticas deles. Então, Jesus sabia com quem estava lidando. E Jesus pega este ponto da cura do cego,
ele foi e se lavou no tanque de Betesda. Quando ele volta curado, aí começam os problemas. Jesus tem essa conversa com o fariseu, e agora Jesus começa a mostrar que havia guias de cego, de fato, que havia falsos pastores, e Jesus vai lidar exatamente nesse texto com essa situação. Agora, queridos, eu tenho ouvido, de vez em quando, nós crentes, dizermos assim, eu estou dizendo nós, veja, nós crentes, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, usando esse versículo, esse texto. Só que nós usamos o texto fora de contexto. E isso tem sido uma máxima no meio evangélico. Nós citamos textos sem saber o que estamos dizendo. De vez em quando eu ouço alguém dizer, lá em Isaías 41, se não me engano, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aí eu, de vez em quando eu tenho uma afinidade, eu digo, você sabe o que esse versículo está dizendo? Porque aí está se referindo à motivação para ir ao bosque, cortar uma madeira, fazer uma imagem de escultura e sair em procissão. E você está citando, motivado por um texto que está dizendo, vá em procissão adorando deuses de pau. E nós citamos esse texto como se fosse coisa boa para cristão. Outro dia eu vi um pregador dizer assim, diante dele até a tristeza salta de alegria, lá no livro de Jó. Aí eu perguntei, o senhor sabe quem é este que diante dele até a tristeza salta de alegria? Aí ele disse, é Deus. Aí eu disse, tem certeza? Mas vamos ler o texto. Aí eu olhei lá, falando sobre o Leviatã. Então, nós citamos coisas da Bíblia, fora de contexto. E aí, quando eu cheguei aqui nesse texto, que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou fazendo de questão, antes de entrar exatamente, veja, o ladrão, versículo 10, o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. De quem Jesus está falando? Todo mundo vai dizer, é Satanás. Veja, gente, o texto não é uma referência a Satanás. O texto é uma referência aos fariseus que manipulavam, os fariseus que governavam, que usavam sua pompa, seu status, sua posição, para manipular as ovelhas da casa de Israel. E eles eram os instrumentos do ardiloso, eram o instrumento, como diz um antigo aí, do encardido, do capeta, do gramunhão. Então, nós não podemos afirmar que esse texto, a priori, diretamente, está se referindo a Satanás. Esse texto não está se referindo a Satanás. Está se referindo aos líderes de Israel que eram instrumentos ardilosos, como serpentes, que manipulavam o povo e colocavam o povo debaixo de jugo, de cabresto, na religião. Agora eu paro para pensar um pouquinho com você. Será que nós muitas vezes não temos visto isso? Quando você abre o Facebook e está acontecendo aquelas lives, e você vê alguns líderes religiosos, e começa usando como se estivesse profetizando, e dizendo, olhando para o Face, olhando para quem está entrando aqui, e terra, água, fogo, ar, dizendo, e olha, você percebe que a pessoa está olhando aqui para o nome que está entrando? E usa o espiritualismo. Parece pessoas sensitivas. E manipula quem está do outro lado da linha. Quantas vezes você olha na televisão, ou vê nos cultos, ou vai em lugares, e aquele religioso, ele está manipulando o povo para que o povo faça o que ele quer, para que o povo vá atendendo aquela necessidade dele, porque ele quer ibope, porque ele quer número, porque ele quer dinheiro, porque ele quer aplauso, porque ele quer glória humana, porque ele quer que as pessoas o reconheçam como tal. Mas Jesus não é assim. Jesus não quer aplauso, Jesus não quer glória humana, Jesus quer que Deus, o Pai, seja engrandecido na vida dele.
E todo aquele que se coloca à disposição do Espírito Santo de Jesus, todo aquele que obedece a Jesus, todo aquele que entra na porta chamada Jesus, toda pessoa que olha para Jesus e vê Jesus como bom porteiro, ou seja, o bom pastor, olha para Jesus e vê como a porta e entra por essa porta, ele agora se torna uma ovelha de Jesus. No versículo 3 fala do porteiro. Quem seria então o porteiro, irmãos? Senão o Espírito Santo. Quem seria o porteiro que atrai o homem com laços de amor? Quem seria então, senão o Espírito Santo, que conduz o homem, o outro consolador, que orienta, que capacita, que está ao lado, que vem no momento de fraqueza nossa, ele suplica por nós com gemidos inexprimíveis, ele que está conosco todos os dias, ele que nos ajuda, ele que nos dá graça, ele que nos abençoa com a sua presença, é ele que unge o pregador, é ele que unge para ensinar, é ele que orienta os pastores. Meu querido, o Espírito Santo de Jesus está nesta porta. Mas veja, queridos, quando chega no versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Primeiro fui lá para o 10, depois voltei para o 3, agora estou voltando para o 9. Ele diz: eu sou a porta. E eu tenho 3 coisas aqui nesse versículo que me chamam a atenção. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... A primeira coisa que alguém recebe de Jesus, quando entra pela porta, quando diz: porteiro, estou chegando para passar, ele diz: então entre por esta porta. Então, quando nós entramos pela porta chamada Jesus, a primeira coisa que nós recebemos de Deus, ou recebemos de Jesus, é a salvação de Deus. O homem não pode ter salvação se não entrar pela porta chamada Jesus. O homem só recebe a graça de Deus quando Jesus é a porta da vida dele, quando Jesus, ele que está com a porta aberta para que toda a humanidade possa entrar, mas precisamos entender, é somente por Jesus que temos salvação, é somente por Jesus que temos perdão, é somente por Jesus que Deus aceita meu sacrifício, é somente por Jesus que o homem tem a graça, o manifestar do Espírito Santo, é somente por Jesus que nós estamos de pé, é somente por Jesus que temos um vivo e novo caminho consagrado através da sua carne, como diz Hebreus capítulo 10. Então é somente por Jesus, como diz João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus é a porta para o caminho, a verdade e a vida. É a primeira coisa que nós observamos nesse versículo. Temos salvação quando entramos na porta. Mas também temos a segunda coisa. Diz assim, versículo 9, me ajude. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim e sairá. O que é isso que quer dizer? É liberdade. O homem era escravizado pelo pecado. O homem era escravizado pelo poder do diabo. O homem era escravizado por sua vontade. O homem era escravizado por a mente, estruturas, sofismas de Satanás para aprisionar o ser humano no pecado, nas conveniências, na religião. Mas quando nós entramos pela porta, nós fomos salvos. Quando entramos pela porta, Jesus disse: agora você tem libertação. Então o homem só é liberto de fato quando ele entra pela porta chamada Jesus. Jesus, quando você entra nessa porta, ele te perdoa e ele te liberta. E agora você tem livre acesso. Você pode transitar.
você tem carta branca, você pode caminhar para um lado e para o outro, você pode levantar a mão e adorar, você pode glorificar, você pode pular, você pode até sapatear. Por quê? Porque você tem liberdade, não está mais preso à religiosidade, você não está mais preso a condições humanas. É Cristo que me faz sorrir, é Cristo que me faz cantar, Ele é o motivo da minha canção. Terceira coisa que encontro nesse versículo: primeiro, salvação; segundo, libertação; e terceiro, pastagem, alimento. Sabe, irmãos, lá na congregação onde eu estou pastoreando, nós temos alguns slogans, e nós dizemos assim: nós aqui somos casa de oração. Sarinha se lembrou. Segundo, casa de adoração. E terceiro, casa de pão. Oração, adoração e pão. Isso me lembra o bom pastor do Salmo 23. Porque é ele que conduz a pastos verdejantes. Meu irmão, quando nós servimos a Jesus, não falta pasto. Tem palavra, tem pão. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse: olha, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós temos alimento, nós temos pastagem, nós temos saúde espiritual, porque Jesus, o bom pastor, nos conduz a pastos verdejantes, e Ele está aqui esta noite para te conduzir às verdades sagradas. Oh, aleluia! Mas eu estava ainda pensando, irmãos, porque Jesus, Ele é o Salvador, o Libertador, e Jesus é o que nos conduz, é o bom pastor que conduz a pastagens verdejantes, alimento. Olha, meu irmão, depois que eu aceitei Jesus, nada mais me satisfaz. Eu servi em Natal debaixo da autoridade de um pastor que ele era muito exigente. Eu poderia até citar aqui, mas eu, por ética, eu não vou citar. Ele dizia assim: irmão Donifan, olha, quem está acostumado com comida boa, ele não se acostuma mais com comida ruim. E quando a comida não é boa, você sente de longe pelo cheiro. Meu irmão, quem serve a Jesus, quem entrou na porta chamada Jesus, ele só quer comer comida boa. Comida enlatada. Meu irmão, quando eu estava na Faculdade Teológica Batista de Brasília, lá tinha um lema: aqui nós não damos pasto seco. Aqui nós não damos palha seca. Aqui é casa de profeta. Aqui tem pão, aqui tem pastos verdejantes. E isso é o que Jesus tem para mim e para você. Quando você entra pela porta chamada Jesus, o bom pastor, ele te conduz a pasto verdejante, e a ovelha se sente segura. A ovelha é levada a águas tranquilas. A ovelha é levada para lugar de descanso. Em Jesus nós temos tudo isso. Amém? Agora veja, eu fui verificar, vou pegar só a palavra porta e vou caminhar um pouquinho. Vamos lá para o Antigo Testamento? Lá em Êxodo, capítulo 38, versículo 13 a 20. Êxodo 38. Eu vou até abreviar aqui porque o tempo urge e não dá para nós ficarmos lendo muitos textos. Veja, lá em Êxodo, capítulo 38, versículo 13 ao 20, a porta está se referindo à porta do átrio, a porta que dava acesso ao tabernáculo. E naquela porta, irmãos, era interessante, porque havia 4 colunas ao redor ali, e aquelas colunas, 4 colunas, nós observamos que aquela porta tinha cerca de 9 metros. Era preciso, 9 metros. Então, a porta, ela tinha uma largura. A porta também era o único acesso ao tabernáculo. Quando a pessoa ia, ele tinha que já ser hebreu. Se a pessoa fosse de fora, ele tinha que se converter.
Ele não podia entrar por aquela porta para oferecer sacrifícios. Só podia oferecer sacrifício quem era povo, quem era nação, quem era ovelha. E nós olhamos para esta porta e aponta para Cristo. Nós olhamos para a porta do tabernáculo e nós vemos uma tipologia bem trabalhada. Deus mandou Moisés fazer de acordo com aquilo que ele tinha visto no monte. Faze conforme eu te mostrei. Então ele faz exatamente, inclusive as medidas, porque tudo aponta para Jesus. A porta era o único lugar de acesso. Ele vinha com o cabrito, ele vinha com o seu sacrifício, estavam ali os sacerdotes, os levitas, e colocava a mão na cabeça dele, ele cortava a jugular no lugar certo, sangrava, pegava um pouco daquele sangue, e depois a gordura era queimada, o sangue era jogado no chão, e aquele homem podia agora oferecer o seu sacrifício. Existia a bacia, ele se lavava, e ali os sacerdotes, em cima do braseiro, jogavam a gordura e a fumaça subia. A porta para entrar no lugar santo só podia entrar por uma porta. Também no céu só podemos entrar por uma porta, e essa porta se chama Jesus. Agora veja, a primeira peça do tabernáculo a ser construída foi a arca. Deus mandou construir a arca, e o restante é construído em torno da arca. Por quê? Dentro da arca existia as tábuas, existia o maná, potinho com maná, e também tinha a vara de Arão que floresceu. 3 coisas que Deus mandou botar lá na arca. Ali a pedra representa Jesus, que é a nossa lei, escrita na tábua de carne do nosso coração. Jesus, ele é a lei do crente. Jesus, ele é o mandamento do crente. Então, quando dentro da arca ali está simbolizando ali a presença de Deus, apontando para Cristo como a palavra viva de Deus. Mas também tinha pão. E lá em João 6 diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas também, quando olhamos para aquela vara de Arão, a vara que floresceu, então nós encontramos ministério aprovado. Nós encontramos autoridade ministerial. Nós encontramos a bênção de Deus sobre Arão, que a vara dele floresceu. Mas, para que chegasse no Santo dos Santos, primeiro, tinha que passar pela porta. Hoje, a coisa mais importante para a vida do crente é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não vivemos. Sem a presença de Deus, nós não temos paz. Sem a presença de Deus, nós não temos perdão. Não adianta vir à igreja de manhã, de tarde, de noite, se a minha vida está irregular. Se eu estou em pecado, eu vou me tornar um religioso, mas não tenho salvação. Se eu não quero nada com Jesus, se eu não quero obedecer a Jesus, se Jesus não é o meu Senhor, eu posso me encher, eu sou amigo do Evangelho, pastor, eu tenho até cargo na igreja, mas anda errado, totalmente errado, não quer se consertar, meu irmão, está perdido dentro da igreja. Pessoa quer ir para um motel com o namorado, trair marido, trair a mulher como se nada tivesse acontecendo, dar calota em todo mundo. Hoje não se fala mais nem de cheque sem fundo, né? Porque hoje em dia é tudo no passa aí, crédito, isso, aquilo, não paga. Então, meu querido, anda com parada errada, não tem nada a ver com Jesus. Andar com Jesus é preto no branco. Se você está com Cristo, você veio para a luz. Você deixou as trevas, veio para a maravilhosa luz. Agora o Espírito Santo tem que te guiar toda a verdade. Não existe mutreta, não existe negócio de parada errada com salvo. Salvo anda na luz. A pessoa quer dar um jeitinho aqui. Brasileiro tem isso, né, pastor Luciano? Brasileiro tem esse negócio, dá um jeitinho aqui. Meu querido, você vem para o meu ministério, porque se você vier, olha, você vai passar um pouquinho como diácono, daqui a pouco você vai ser presbítero, daqui a pouco você vai ser evangelista, eu vou botar você como pastor, vou botar para você pastorear uma congregação aí. Meu irmão, isso não tem nada a ver com as coisas de Deus, não. Isso é religião, isso fica para gente que não é, olha, crente, salvo, batizado com o Espírito Santo, anda na luz. Olha, podem me puxar o paletó, podem me botar até tropeço, mas, meu irmão,
pode me oferecer cargo. Se eu estou em Cristo, eu vou permanecer onde Ele me quer. Eu não vou se arredar 1 milímetro sem a direção do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Veja, era o único lugar de entrada. Então, Jesus é a porta. Entre a porta e aquela segunda porta que era um véu do lugar santo, Jesus é o caminho. Do lugar santo até aquele caminho que ele entra no lugar santo, Jesus é a verdade. Ali tem pães da proposição, ali tem lâmpadas e ali tem o altar de incenso. O altar de incenso, eu já falei aqui uma vez, era um banquinho assim, um móvel quadradinho, onde colocava ali o incenso, e umas brasinhas, jogava o incenso exclusivo ao Senhor, só podia usar aquele incenso quem era, fazia parte daquele rito judaico, e o incensário ficava coladinho com a cortina. Sabe o que é que tinha do outro lado da cortina? A arca do concerto. A coisa mais próxima, o móvel mais próximo da arca era exatamente o incensário. O incensário é a vida de oração do salvo. O incensário representa as nossas orações. Sabe quando é que nós estamos mais perto de Deus? Quando estamos de joelho, quando estamos clamando, quando estamos humilhados, quando estamos dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu nasci para te adorar. Meu irmão, quando você se prostra diante de Deus e fala com Ele, você está como aquele incensário. Somente um véu, você não está vendo o que está do outro lado, mas pela fé você está pertinho, pertinho, pertinho de Deus. Então Jesus é a porta, Ele é o caminho, no lugar santo Ele é a verdade, e no lugar santíssimo tem a arca do concerto. Lá Jesus é a verdade, é a vida, o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou seguir rapidamente, que eu acho que não sei nem quanto tempo eu tenho ainda. Mas veja, a posição da porta. É interessante, irmão, porque Deus mandou fazer a porta para uma direção. Era para o lado oriental. E me chama a atenção, irmãos, porque no lado oriental é onde nasce o sol. Do lado oriental vem a luz. Do lado oriental vem a iluminação. Do lado oriental, a primeira coisa que entrava ali era exatamente a luz. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meu irmão, se você está em Cristo, a luz de Deus está sobre a tua vida. Eu estava vendo, pastor Marcos, interessante como, porque quando eu olho para a parte oriental, a porta, eu me lembro lá do Jardim do Éden, no capítulo 3. Olha o que diz lá no Éden, capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. Olha o que diz. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente. Ou seja, quando o homem pecou, para que ele não entrasse mais para o caminho da árvore da vida, Deus mandou botar um querubim lá. Mandou botar uma espada que ficava rodando ali ao redor, né, circulando ali a árvore do jardim. A coisa mais importante no jardim era a árvore da vida. Então, se a árvore da vida é a coisa mais importante, o caminho da árvore era o caminho da luz. O caminho da árvore era o oriente. Então, para a pessoa chegar no centro do jardim, ele tinha que ir pelo caminho da luz. Meu irmão, não existe outro caminho para o crente, para o salvo, senão andar na luz.
Nós não somos mais das trevas, como disse Paulo. Nós somos da luz. Nós não andamos mais de noite, nós não nos embriagamos, nós não fazemos mais parada errada. Por quê? Nós andamos na luz. Nós somos do dia. Então, a luz de Deus me guia, me orienta, me capacita, diz: isso é errado, isso é treva, isso é pecado. Eu não quero isso para a minha vida. Aleluia. Agora, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim. Ao oriente. Veja, aí Deus faz o quê? Manda fazer um tabernáculo e uma porta, a única porta, e Jesus é o único caminho para Deus. Agora, essa porta era de frente para o sol. Aí tem outro texto, pastor, Ezequiel 43, versículo 1 a 5, diz assim: então me levou a porta que olha para o caminho do... eu estou em Ezequiel 43, versículo 1. Diz assim: então me levou a porta que olha para o caminho do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel, do Deus de Israel, a Cabod de Israel, vinha do caminho do oriente. Eita Jesus, olha pastor, isso que coisa linda. Porque diz aqui que a porta do oriente, a glória de Deus estava vindo exatamente pelo caminho do oriente. O caminho do oriente vem a luz solar, a luz de Deus. Jesus, quando entrou lá em Mateus 22, ele entra no templo e depois ele chora sobre Jerusalém. Depois ele entra para cumprir a palavra: Jerusalém, Jerusalém, que mata apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como uma galinha junta seus pintinhos, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ele entrou para cumprir essa profecia. Quando ele vai saindo, os discípulos chamam ele e dizem: mestre, olha que coisa suntuosa, que coisa linda, que maravilha. Ele olha e diz: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 se cumpriu aquilo. A casa ficou deserta. Mas tem uma coisa, sabe o que alegra meu coração? Jesus é a glória viva de Deus. Se foi convencionado algo chamado Shekinah, não está na Bíblia essa expressão Shekinah, mas está escrito Kavod ou Kabod, e essa expressão quer dizer peso da presença, a glória. E Jesus, fisicamente, no tabernáculo físico, terreno de Jesus, estava a presença de Deus, completa, plenamente Deus. Como diz a palavra do Senhor, nele habita corporamente toda a plenitude de Deus. E Jesus entrou no templo. Ele veio, habitou entre nós. Ele comeu, ele dormiu, ele abençoou, ele viveu, caminhou. Meu irmão, mas um dia ele estava lá, junto com os discípulos, na parte oriental do Monte das Oliveiras. Onde? Parte oriental, onde o sol. E Jesus, na parte oriental, veja, oriental, onde bate o sol, ele se afasta. Ele abençoa os discípulos. E ele vai subindo ao céu. Isso, Lucas 24. Quando chega lá em Atos, quando eles veem que Jesus se encobre numa nuvem, os discípulos, os dois anjos dizem assim: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que foi recebido em cima no céu, há de voltar um dia, assim como para o céu vistes ir. Ele subiu exatamente na parte oriental. E ele vai voltar exatamente pelo caminho que dissipa, ou seja, que reparte a luz, como disse Jó 2 vezes, pelo caminho que divide, ou seja, que reparte a luz. Jesus vai voltar lá no Monte das Oliveiras, exatamente no lugar onde vem o sol. Eu acho que você não entendeu, mas eu não vou insistir. Agora, queridos, Jesus é a glória presente de Deus. E nesse pouco tempo que me resta, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Eu preguei uma mensagem intitulada As Três Portas do Apocalipse. As três portas do Apocalipse. Uma porta está em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. É a porta aberta que o Senhor Jesus abriu lá em Filadélfia. É a porta do corpo físico
onde o povo ia evangelizar, e aqui foi um lugar estratégico, foi colocado a igreja ali, num lugar estratégico, porque aquela igreja foi criada para o irmão do imperador, e colocou o nome Filadelfos, aquele que ama seu irmão. E tinha uma missão evangelística de disseminar a cultura grega. E aquela cultura grega, a língua grega, em poucos anos, 19 anos, o povo já tinha esquecido toda a sua língua. E agora todo mundo falava grego, todo mundo tinha cultura grega. E Jesus fala exatamente sobre essa porta ali. Diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, faça exatamente o que os gregos fizeram. Eles anunciaram a língua, a cultura dele. Eu quero que vocês façam a mesma coisa. Vá lá, prega a minha palavra. A porta está aberta. Pregue a palavra, a porta está aberta. Então, Jesus abriu uma grande porta lá em Filadélfia para a igreja. É a porta do corpo físico, a igreja. Representa o nosso corpo físico. Mas tem a segunda porta, é a porta de Laodiceia, a igreja que deixou Jesus do lado de fora. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. É a porta do coração, é a porta da alma, é a porta dos relacionamentos. Quando eu abro esta porta, Jesus entra. Eu passo a ter uma intimidade com Jesus. E abre-se a terceira porta, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe até aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Esta porta é a porta espiritual, é a porta dos segredos de Deus, é a porta onde só pode entrar quem já entrou ou que já abriu a porta do coração para se relacionar com Jesus. Nesta noite, você veio a esta casa, mas quem sabe você precisa abrir a porta para Jesus entrar no teu coração. Somente quem tem intimidade com Jesus é que pode ter acesso aos tesouros de Deus. Diz Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento dos mistérios de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando eu entro por esta porta, no capítulo 4, versículo 1, nós observamos, está aberto a porta que estava aberta lá em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Deus, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Deus envia a visão de sua pessoa e de sua verdade aos que estão buscando, esperando. Então, a porta da visão está aberta para mim e para você. Nós podemos observar a abertura para a revelação da glória de Cristo, como diz João 1,51. Então, queridos, Jesus prometeu a Natanael que veria abertas as portas do céu e os anjos de Deus que desciam e subiam sobre o Filho do Homem. Está aberta a porta da glória de Deus para aqueles que se achegam a Jesus. Mas também o trono de Deus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós encontramos a sala de comando do universo, porque o comando é quem está no trono. O comando do universo é quem tem o cetro. Ele tem o cetro, ele comanda a história, ele comanda a situação. Está tudo ruim para a tua vida, meu irmão. Se você já entregou a tua vida para ele, se você já entregou, passou pela porta chamada Jesus, então fique tranquilo. Se você anda em obediência, se você obedece ao Espírito Santo, ele tem o comando da tua vida, ele vai te guardar.
Ele vai te livrar. Mas tem uma coisa, o futuro já chegou, porque ele olha para cima e diz: sobe até aqui. O futuro já chegou para o salvo, o futuro já chegou para a igreja. Quem comanda a igreja se chama Jesus. Quem comanda a igreja está no trono. Aleluia. O futuro chegou. Nós podemos observar que o destino da noiva não está na mão dos homens, mas nas mãos de Deus. Apocalipse é a revelação do céu, não o descobrimento da terra. As denominações evangélicas estão querendo ganhar, estão querendo conquistar a terra, levantar templos suntuosos. Não tenho nada contra templo, mas a prioridade de Deus são almas, a prioridade de Deus é o homem, a prioridade de Deus é a salvação. E como eu preguei aqui alguns dias atrás, os anjos estão atentos à salvação que haveria de vir. Fique de pé em nome de Jesus. Três portas em Apocalipse. Interessante, de 47 portas, 12, ou seja, a palavra trono, né? Trono, de 47 vezes que aparece a palavra trono no Apocalipse, 12 estão nesse capítulo. Deus está no trono, meu irmão. Deus está no trono. Deus está no trono. Deus está no trono. Oh, meu irmão, abra teu entendimento. Deus está no trono. Pastor, está tudo dando errado. Deus está no trono. Olha, nosso irmão, pastor, falou aqui sobre a situação daquela senhora. Ela estava andando em desobediência. Quando ela andou em obediência, Deus restaurou. Deus está no trono. Deus está no trono. Já está vindo a primeira pessoa para Jesus. Deus está no trono. Deus está no trono. Ele te conhece por dentro. Ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra que somos pó. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos dando a oportunidade a você que está aqui e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Já temos a primeira pessoa. Veja se ao seu lado há uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor. Volte para Jesus esta noite. Enquanto cantamos, venha, saia do seu lugar. Nós estamos aguardando a sua decisão. Preciosíssima, qual o nome? Jorge Luiz. É a primeira vez, Jorge? Está voltando, já foi batizado em águas, já, graças a Deus, o Jorge Luiz está voltando para os braços do Senhor Jesus. Nós vamos orar por ele, mas não estamos fechando a porta. A qualquer momento, você que deseja entregar a vida ao Senhor Jesus, venha, nós vamos orar por você, ou fale com alguém aí ao seu lado, essa pessoa saberá como proceder. No último culto, no domingo, após o encerramento, veio um jovem aqui à frente e disse, o jovem André, e disse, eu quero voltar para o Senhor Jesus, e nós oramos por ele aqui, encaminhamos para a sala de jovens. Então a qualquer momento você pode vir e nós vamos orar por você. Vamos orar pelo Jorge aqui, estenda as mãos. Pai querido, nós oramos por esta vida preciosa. Ele estava afastado dos teus caminhos, mas está retornando esta noite. Nós pedimos, perdoa-lhes os pecados, firma-o na tua casa e na tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. E a igreja do Senhor confirma dizendo amém.
vamos fazer uma celebração, uma festa. Por favor, olhe para o auditório. Aqui nós temos um cartaz bonito, olha. Deus vai preencher o vazio do seu coração. Viu, Jorge? Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Vamos cruzando as mãos e dizer: bem-vindo de volta à família de Jesus. Vamos juntos? Bem-vindo de volta à família de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, graças a Deus. Quantos adoram ao Senhor pela palavra que foi ministrada aos nossos corações? Digam aleluia. Quantos vão continuar orando pelo pastor Donifan? Digam glória a Deus. Deus continue abençoando pastor Donifan. Diga comigo, quinta-feira, com chuva ou sem chuva, culto de milagres. Isso será uma bênção, viu? Então, será que vai ter culto? Vai. Se tiver 2 ou 3, vai ter culto. Mas não vai ter 2 ou 3, não. Deus vai segurar a chuva, você virá e vai ser uma grande bênção. Diga para esta pessoa bonita que está do seu lado: tenha uma noite abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, o guarde, o proteja. E vamos continuar. Quem estava aqui no domingo à noite? Quem estava no domingo à noite? Dos que estavam, quantos abraçaram aquela proposta de orar? E esta semana ser uma oração, uma semana de oração intensa. Levante assim a sua mão. Então o pessoal que não veio no domingo, guarde bem. Nosso pastor Eliseu, ele sugeriu que esta semana seja uma semana de oração intensa. E nós sugerimos aqui 1 hora de oração por dia. Já imaginou? 24 horas, você ora 1 hora. 24 horas, ora quanto tempo? 1 hora, pelo menos. Pastor, eu quero orar 6 horas. Amém, glória a Deus. Eu quero orar 8 horas, glória a Deus, aleluia. Mas pelo menos 1 hora. Jesus disse: nem 1 hora podeis velar comigo. Você é diferente, você vai dedicar 1 hora ao Senhor durante esta semana. Quais os motivos? Se você entrar lá no Face, você vai ver. Orar pela DIG, orar pelo Brasil, orar pela salvação dos nossos familiares, orar por uma renovação espiritual, orar para que Deus possa colocar por terra toda a ferramenta preparada contra a nossa vida, contra a nossa igreja. Quantos dizem aleluia? Faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus, e neste lugar todos dizemos amém. Vamos abençoar Rio de Janeiro e Brasil. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus.